Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Graças a Deus, né? Mais uma vez, estamos reunidos para conversarmos um pouquinho acerca do Evangelho de Jesus sob a luz da doutrina espírita. Então, rogamos aos espíritos amigos, protetores da casa, e a Jesus que nos abençoe. Eu, de maneira especial, eu tenho um carinho, um respeito, um amor tão grande pelas mensagens, que elas fizeram parte da minha vida. E eu fico muito mais feliz ainda quando eu venho aqui para falar alguma coisa. Falar não, né? Como eu digo sempre, eu venho ler o que está escrito nos livros para nossa reflexão, e a mensagem vem de encontro com aquilo que vai ser falado. Então, isso é muito bom. Sinal que estamos em sintonia, graças a Deus. Aqui a mensagem da noite fala do silêncio interior, né? Pelo tumulto que anda lá fora, e que o silêncio, ele é importantíssimo em todos os momentos da nossa vida. E esse todos os momentos quer dizer todos realmente, quando estamos encarnados e desencarnados, e ou desencarnados, né? Há muitos anos atrás, eu recebi uma mensagem. Naquele tempo ainda que fazia aquelas mensagens grandes, né? Que hoje em dia as mensagens estão menores, e aí é lógico. Mas foi uma mensagem que me marcou profundamente. E eu li, reli, tornei a ler aquela mensagem, que era de Emmanuel, Psicografia do Chico. E aí, então, eu colei atrás da porta do meu quarto. E todos os dias, de manhã, antes de trabalhar, e à noite, se não fosse possível de manhã, por algum imprevisto, mas todas as noites, eu lia e meditava a respeito daquela mensagem que eu nunca me esqueci. E como naquele tempo, faz tanto tempo que acho que nem existia xerox, acho que era mimeógrafo ainda, eu não tive a ideia, eu não tive como, sei lá, fazer um xerox. Então a mensagem ficou tanto tempo ali exposta, atrás da minha porta, ao tempo, que ela amarelou, quebrou, sumiu, mas a mensagem em si dizia o seguinte: Emmanuel nos falava da importância de pararmos, fazermos silêncio dentro de nós, refletirmos e meditarmos a respeito do nosso desencarne. Porque vai acontecer. Por mais que, às vezes, possamos não querer falar no assunto, não pensar, mas é importante pensarmos, né? Ele dizia o seguinte: quando somos pegos de surpresa em alguma situação, nos assustamos, ficamos sem saber o que fazer muito bem, podemos nos desequilibrar. Mas quando nós pensamos, refletimos, conversamos, falamos, aquilo se nos torna familiar. E é uma certeza absoluta do que vamos passar, a morte do corpo físico, porque nós estamos sempre vivos. Sempre vivos, ora encarnados, ora desencarnados. Ora encarnados, ora desencarnados. A vida continua sempre. Então, ali, Emmanuel levava uma série de reflexões. E dentre elas, algumas poucas que eu me lembro, ele dizia assim: se hoje você for dormir e amanhã você não acordar no corpo físico, como você está? Como você se encontrará no plano espiritual?
Porque nós sabemos que não existe passe de mágica. O que somos aqui, seremos lá. Dormimos aqui, acordaremos lá. O que somos. E ele, então, ia encaminhando para uma série de reflexões e meditações. Quais são os últimos pensamentos do seu dia? Quais são os primeiros pensamentos e sentimentos do seu dia? Qual está sendo o maior sentimento e pensamento predominante nos últimos dias agora, recentes da sua vida? O que mais anda te incomodando, o que mais anda te chamando a atenção, o que mais anda te preocupando, o que mais anda te deixando feliz? Como está a sua vida particular? Os seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais, sabe para quem você deve? Sabe aonde estão os documentos principais? Sabe a senha do seu cartão, né? E porque quem tem experiência de um trabalho mediúnico sabe que muitas vezes a pessoa chega do lado de lá e ela se desespera. Ela não falou aquilo que ela tinha que ter falado. Nossa, não sabe que eu tinha uma conta, uma poupança enorme lá e não sabe que o dinheiro está lá e eu não tenho mais como falar. Quantas pessoas se desequilibram do lado de lá pelos problemas que deixam para a família resolver aqui, com aquele hábito de deixar tudo para depois, tudo para amanhã. Amanhã eu faço. E talvez amanhã não dê. Então, Emmanuel nos chamava atenção numa série de reflexões, que cada um tem as suas, para que meditemos a respeito da nossa vida, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, do nosso comportamento. Que realmente nos coloquemos no lugar lá. Ele até propunha. Tente se imaginar. Amanhã eu não estou mais aqui. Se eu não estiver mais aqui, como ficará o meu lar, minha casa, meu trabalho? Eu saí dali sexta-feira, deixei tudo organizadinho. Se alguém tiver que continuar, sabe de onde pegar. E a oração. A importância e a necessidade da oração. De manter esse silêncio que nos foi dito agora na mensagem. O silêncio interior, a paz, o equilíbrio no momento em que mais necessitaremos. De equilíbrio, de calma, de paz e de oração. Porque todos nós, meus irmãos, todos nós, ao desencarnarmos, teremos amigos para nos auxiliar. Como que não teremos? Os amigos dessa casa. Os amigos da nossa família. Toda família, todo lar tem os espíritos protetores. O nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor. Os amigos que temos que nem sabemos, por aquela pessoa que eu ajudei, eu auxiliei, aqueles amigos que gostam dela, passarão a gostar de mim também. Não estaremos sozinhos. Mas para isso precisaremos estar atentos, tranquilos, serenos para receber ajuda. Tem um livro que um dia eu já falei aqui a respeito da primeira lição, né? E agora eu vou pedir licença para vocês, porque é extremamente interessante. Vou pular muito, muito, muito para pegar a essência da lição. É o livro Ressurreição e Vida, da Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Leão Tolstói. Esse é aquele livro onde Tolstói encontra Zaqueu no plano espiritual, que é a primeira lição. A segunda lição nos diz o seguinte: Tolstói, quando encarnado, ele foi um educador russo. Ele era um estudioso do Evangelho, uma pessoa extremamente bondosa, caridosa, voltada à religião. E quando ele desencarna, como André Luiz nos conta as histórias de nosso lar, Tolstói nos relata o plano espiritual de uma maneira tão leve, tão tranquila,
que dá a impressão que estamos caminhando com ele por ali, conhecendo lugares, auxiliando pessoas. Como ele auxiliava aqui, ele continua auxiliando do lado de lá. Tamanho o equilíbrio e a tranquilidade com que ele chegou no plano espiritual. E ele mesmo relata, quando despertei no plano espiritual, olha que lindo, dormiu aqui, acordou lá. E ele conta nessa história que um dia, caminhando pelo plano espiritual, ele, numa região de muito sofrimento, ele encontra um irmão desencarnado, um espírito que ali estava em sofrimento. E aí se dá um encontro deles. Já pulando grande parte, ele diz assim: um dia, numa região sofrível da imensidão atmosférica, encontrei certa individualidade espiritual a quem me afeiçoei com o tempo. Ele conviveu determinado tempo com essa pessoa, a qual, pela citada ocasião, me solicitou o favor de transcrever para o mundo objetivo, quando fosse possível, a preocupação máxima que o inquietava. Esse irmão estava no plano espiritual, inquieto, procurando uma maneira de trazer a nós, seus irmãos encarnados, a sua preocupação. E então Tolstói, vendo o sofrimento daquele irmão, ele se aproxima mais e diz assim para ele: meu irmão, em que eu posso servi-lo? No que eu posso te ajudar? E essa individualidade, esse senhor, diz assim, levantando os olhos tristes para Tolstói, ele diz, né, que como alguém poderia ajudá-lo na aflição que ele se encontrava, pois que só ele mesmo poderia auxiliá-lo. Não teria como alguém ajudar. Ele teria que resolver os seus problemas. Mas Tolstói não desanimou e ficou ali, né, vendo o sofrimento daquele irmão e se lembrando da Rússia. A Rússia que ele tanto amava, aquele frio intenso, aquela neve. E ele pensou assim: era mais fácil doar alguns rubros, querosene, um alimento para alguém encarnado, do que auxiliar um irmão sofredor no plano espiritual. E ele diz assim: fui um revel que desertei da vida, apavorado com as peripécias que me surpreenderam. Ele então, já confiando em Tolstói, começa a contar a sua história. Nasci e vivi. Aí também me precipitei no abismo de um suicídio, cuja responsabilidade foi minha, unicamente minha. E quando me reconheci vivo, pensante, inteligente, individualizado como antes, julguei-me presa de uma loucura insólita, loucura que desespera sem apagar o raciocínio. O sofrimento de alguns suicidas, né? Que nós sabemos que cada caso é um caso, e o caso dele foi um caso de extremo sofrimento. A hora que ele se viu com o corpo morto e a mente mais lúcida do que nunca. E ele continua, então, contando a sua história para Tolstói. E ele conta assim para Tolstói, que ele também vivia na Rússia. E ele teve uma família, ele teve um lar, ele teve irmãos, ele teve pai, ele teve mãe. E a mãe dele, ele se lembrava com muito carinho dela. Mas depois que os pais desencarnaram e ele se tornou um adulto, ele deixou a religião que a mãe fazia questão de ensinar, o Evangelho do Cristo. E aí ele foi, entre aspas, viver a sua vida. E vivendo a sua vida, chegou um tempo que acabou o dinheiro, que a idade chegou, que chegou os problemas,
problemas, os desencantos do mundo, e ele não suportou, ele não tolerou e se suicidou. Suicidou-se jogando-se num rio gelado da Rússia. E aí ele dizendo a Tolstói: e qual não foi o meu sofrimento maior quando me vi afogando-me sem parar no fundo daquele rio. Pior ainda, quando vi os peixes comendo o meu corpo. E o meu pensamento mais vivo que nunca. Pensei em me livrar de problemas e criei um muito maior. Um sofrimento indescritível. E fiquei muito tempo nesse sofrimento, diz ele para Tolstói. Aí, depois de descrever tanto sofrimento, tantas dores, ele diz assim para Tolstói: mas um dia lembrei-me de minha mãe. Minha mãe caminhando pela casa, fazendo o trabalho de lá para cá, naquele frio intenso, ela que levava na cabeça um lenço colorido amarrado embaixo do queixo, uma manta de lã para aquecê-la do rigoroso inverno, e fazendo todo o trabalho do dia, mas ao final da tarde, à noite, antes de dormir, ela reunia todos os filhos em torno da lareira para falar do Evangelho do Cristo. E ali minha mãe nos apresentou Jesus. E ali ela falava daquele mestre tão amado e tão querido. E todas as noites nos ajudava, nos ensinava as orações da noite para podermos dormir, eu e meus irmãos. E ele então, naquele sofrimento intenso, ele que tinha se tornado um ateu, que estava sofrendo demais naquela região, lembrando-se da mãe, ele começou a lembrar dos ensinamentos da mãe. E ele conta assim para Tolstói: as lições repetidas de todas as noites que minha mãe nos contava sobre o nascimento de Jesus Cristo, numa caverna de pastores, exemplificando a humildade da morte na cruz, entre malfeitores, exemplificando o amor e o perdão. E eu ouvia novamente dizer para repetirmos. Na sua lembrança, ele ouvia sua mãe dizendo para que os filhos repetissem: Pai nosso que estais nos céus. Aí continua os 3 pontinhos. Aí ele lembra assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. E os 3 pontinhos. E depois a mãe ensinava a rezar assim para dormir: meu anjo da guarda, velai pelo nosso sono e o nosso destino pelo amor de Deus. E as lembranças então vieram surgindo na sua mente. E ele começou a se lembrar assim: minha mãe, meu amigo, falava-nos da bondade do Nazareno ante os infortúnios dos deserdados do mundo, a par das orações que ensinava. Falava das curas sensacionais dos cegos de nascença, nos paralíticos e nos leprosos. E das parábolas tão lindas, poemazinhos simples extraídos da vida cotidiana de cada ouvinte. Poemazinhos que ouvíamos com os corações embevecidos, como outras tantas histórias, como essa que era assim. E ele contando a Tolstói, então disse assim: minha mãe dizia, era uma vez um homem que descia de Jerusalém para Jericó, mas foi assaltado por um bando de ladrões. Era o bom samaritano, símbolo do amor ao próximo. E ele se lembrou: um homem tinha 2 filhos. Um dia um filho disse para o pai: Pai, dá-me a minha parte da herança que me cabe, que eu vou embora. O pai atendeu e o moço, preparando suas malas, partiu para uma terra muito longe. Era a enternecedora história do filho pródigo,
que retrata a vida de todos os homens perante a lei do Criador. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio, que edifica sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E continuava ele relembrando. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edifica sua casa sobre a rocha. Foi essa parte que eu li, né? E vem a chuva e não derruba. Era a advertência sobre a necessidade de considerar os ensinamentos do próprio Senhor. Ou então minha mãe, repetindo para que aprendêssemos as sentenças, os conselhos, as advertências do nosso Mestre Jesus, quando ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo. O que me segue não andará em trevas, mas terá luz para sempre. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e eu vos darei. Isso é Jesus falando. Tudo que pedirmos, né? É lógico, de acordo com a nossa necessidade, o nosso merecimento, mas principalmente o que é melhor para nós, né? Porque às vezes pedimos como crianças. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. E uma coisa só eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. E ele, relembrando os ensinamentos do Cristo, né? Foi então contando para Tolstói. Mas depois da treva, meu amigo, no opróbrio de suicida, tais recordações refluíram dos escombros do pretérito para se tornarem no consolo que logrei no presente. Então, ele falando para Tolstói que lá do passado, na infância, aquilo que a mãe lhe ensinou e depois o resto de toda a sua vida, ele deixou para lá, ele esqueceu, foi aquilo que o auxiliou no momento de maior necessidade, de maior sofrimento no plano espiritual. E ele diz assim para Tolstói, tristemente contando ainda a sua história: fui criança outra vez, meu amigo, ao sabor das recordações. De novo, então, orei sobre o regaço de minha mãe, como um altar qual pecador ante a imagem do seu anjo bom. Novamente eu me embeveci ante aquele doce Jesus, que nascera numa caverna de pastores, exemplificando a humildade, que amava as criancinhas, curava os cegos, os leprosos e perdoava os pecadores. Aí então ele começa a cair em si, né? E começa a refletir, a meditar. E aí ele diz assim: aí eu comecei a repetir os ensinamentos que havia decorado. E ele começa a falar para Tolstói as palavras de Jesus: vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Eu sou a luz do mundo. O que me segue não andará em trevas. Então, meu amigo, a formosa luz da esperança norteou minhas forças debandada pela descrença em Deus, fomentada pelo suicídio, pelas desilusões do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá a Deus senão por mim. Aí então ele conseguiu finalmente, ali do lado do seu amigo, do seu companheiro Tolstói, dizer assim: Pai nosso que estais nos céus. E ele orou: Pai nosso. Meu anjo da guarda, velai pelo meu destino, pelo amor de Deus. Aí ele começou a sua oração sincera, de arrependimento. Depois de tanto sofrer e meditar e refletir, aí ele orou. E ele continua dizendo assim:
Era um fraseado doçuroso que agora extraído das profundidades da minha consciência se misturava aos estertores do meu desespero. Insistia, perseverava, firmava-se em meu pensamento com a força das recordações que ecoava em meu coração. E em todo o meu desgraçado ser, meu equilíbrio necessário para os novos rumos que agora me esperava. Ele já estava começando a ter a noção que teria que reencarnar, né? Ele transgrediu uma lei, suicidando-se. E aí ele vai terminando a sua história, então, lembram-se que lá no início ele pediu um favor para Tolstói, não foi? Reconhecendo naquele amigo, naquele companheiro, uma pessoa que poderia auxiliá-lo pelo seu cabedal de inteligência, de educador, e que teria a condição de um dia trazer um livro até nós. E aí, então, ele vai terminando dizendo assim: através das lembranças da minha infância, com as lições recebidas da boa vontade da minha mãe, em me encaminhar para o bem, reequilibro-me agora, fortalecido para as novas tentativas de progresso nas paisagens terrestres, as quais desonrei com uma vida irregular que me precipitou ao suicídio. Sim, meu caro amigo, diz ele a Tolstói, fazei-me este favor. Tanto que Tolstói, na primeira oportunidade que teve de vir até nós psicografar um livro, esse é o primeiro livro. A segunda história é a história desse companheiro, que ele atendeu o pedido. E o companheiro disse assim: fazei-me o favor, quando possível, de dizer às mulheres que são mães, os tempos mudaram. Então agora nós poderíamos dizer para as mães, para os pais, para os avós, para os tios, para os educadores, para todos que cuidam de uma criança, né? Ele diz assim: quando for possível, de dizer às mulheres que são mães, que vivem na terra, que não se descuide de ensinar a sublime moral do Evangelho aos seus filhos pequeninos, no aconchego suave do seu lar. As sementes por elas lançadas, naqueles coraçõezinhos pequenos, germinarão, mais tarde ou mais cedo, na vida na carne ou na vida do espírito. Revolvidas pelos labores ásperos do infortúnio ou do progresso, da tristeza ou da alegria. Ainda mesmo se torturas consequentes de um suicídio os assinalem no mundo das almas sofredoras como maus crentes que necessitarão repetir a experiência dolorosa da vida terrestre a que se desejaram furtar pelos engodos da violência suprema, como eu mesmo fiz. Quer dizer, tudo que ensinarmos, que fizermos, que orarmos, que apresentarmos Jesus aos nossos pequenos, sempre servirá para a alma, né? E ele termina, então, a sua história dizendo assim: aí fica, mulher, o recado de um filho que somente encontrou forças para as tarefas do resgate das próprias faltas nas lições de fé e de moral que sua mãe lhe ministrou na infância, quando os desacertos da vida dele o fizeram um excluído da espiritualidade como suicida, um condenado pelas leis de Deus no além-túmulo. Então, meus amigos, a história real desse nosso companheiro nos leva a muitas reflexões e meditações, né? O quanto aquela mensagem que eu li e reli durante anos, e quase que todos os dias eu paro, reflito e medito sobre ela, o quanto é importante na nossa vida fazermos o silêncio interior, refletirmos, meditarmos e orarmos.
Divaldo Pereira Franco, nas suas últimas palestras, né, ele sempre nos conta, quem ouve, né, pela internet vai se lembrar. Ele conta a história dele, né, que alguns anos atrás teve uma parada cardíaca, e ele diz que Joana de Ângeles, seu espírito protetor, sempre disse para ele que se um dia ele se visse fora do corpo, que ele visse que seu corpo tinha morrido, para ele manter a calma, a tranquilidade, o equilíbrio e ficar aonde ele estivesse. Deixasse se levassem o corpo, mas que ele ficasse ali aguardando por ela. Lembram disso? Isso é o que todos os nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, nossos espíritos amigos esperam de nós, né? Pensarmos nisso. E o dia que nos vermos fora do corpo físico, nos lembrarmos de Jesus, elevarmos o nosso pensamento ao nosso espírito protetor e mantendo a calma e o equilíbrio esperar, porque a ajuda virá. Divaldo ficou ali esperando por Joana. Aí ele viu lá, né? Quem ouviu já várias vezes vai me acompanhar. Ele viu quando o seu corpo foi colocado lá, o seu filho médico fazendo as massagens, né, para que ele voltasse à vida, e o seu coração não respondia. Aí ele viu quando chegou a ambulância, levaram o seu corpo, mas ele se manteve naquela sala onde ele estava anteriormente, aguardando Joana de Ângeles. O corpo foi. E diz ele, quando de repente acordei dentro da ambulância, sentindo dores horrorosas no meu peito. Lá, com as manobras que foram feitas, ele retornou, porque ainda não era hora. Precisamos dele mais um pouco entre nós. Então, e ele nos relata. Então, vamos refletir sobre isso. No Livro dos Espíritos, o nosso tempo está terminando. No Livro dos Espíritos, temos várias perguntas que nos falam a respeito da oração. Vou rapidamente só citar duas frases de duas respostas bem longas que tem no Livro dos Espíritos, porque eu vou ser sincera, eu vou falar por mim. Quando eu lia a respeito da oração, da prece no Livro dos Espíritos, no Evangelho, capítulo 27 e 28, falando da oração, eu sempre pensava assim, era para me ajudar a resolver os problemas dessa vida, né? Que os espíritos amigos não tirem as pedras do nosso caminho, mas que nos dê força para passar por elas, que nos fortaleça, que, se possível, nos livre dos perigos, que nos socorra. Mas, agora lendo com muita atenção, cada dizer nas entrelinhas, a oração que é citada aqui e no Evangelho é para esta vida, mas é para a vida no plano espiritual também. Quando e se nos vermos necessitando de auxílio e de ajuda. Então, que jamais nos esqueçamos disso. Rapidamente, na pergunta 663, Kardec perguntou assim aos espíritos: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas e lhe desviar o curso? Eu estou pensando nessa minha vida. Pode aliviar um pouco minhas dores, meus problemas, minha falta de dinheiro, os problemas lá em casa, né? Os problemas comuns que cada um de nós temos. Mas no meio da resposta, que é de meia página, tem uma frase que diz assim: sois punido pelo que pecaste. Entretanto, os pedidos justos são frequentemente atendidos. Olha que maravilha. Seja aqui, agora, nessa vida ou depois, quando refletimos, meditamos, nos arrependemos, temos a humildade de ver que precisamos de ajuda, somos atendidos sim.
E na 665, Kardec perguntou assim: que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos em razão de não estar prescrita no Evangelho? É mais uma resposta de meia página. No meio tem uma frase que diz assim: desde que ele demonstre o menor arrependimento, e então, e somente então, será socorrido. No Evangelho, teríamos ainda várias partes para citarmos a esse respeito. Então, quando estivermos no momento de necessidade, de sofrimento, de dor, de angústia, de solidão, seja o que for, que nos lembremos então da oração, que acalmemos o nosso coração, que façamos silêncio na nossa alma, na nossa mente, elevemos os pensamentos a Jesus, ao nosso Espírito protetor, e roguemos pelo amparo, pelo auxílio e pela ajuda. E aonde estivermos, e como estivermos, com certeza absoluta, seremos socorridos. Que Jesus, então, nos abençoe, que abençoe essa casa tão querida que nos acolhe e que nos dê o equilíbrio necessário para refletirmos, meditarmos e nunca perder o hábito da oração. Jesus nos abençoe.